Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 31 de agosto. Você vai ver nessa edição que os americanos já deixaram o Afeganistão. O Brasil teve o menor número de mortes pela Covid desde novembro. Na Europa, a OMS alertou que pode haver aumento de óbitos pela doença. Nas Paralimpíadas, o Brasil chegou à 100ª medalha de ouro. O trabalho temporário deve gerar mais de 220 mil vagas em setembro. A estimativa é de aumento de 20% na abertura de novas oportunidades. Os setores da indústria, serviços e varejo devem abrir mais de 225 mil vagas temporárias em setembro. A retomada da economia acontece com o avanço da vacinação e a redução nos casos e mortes por complicações da Covid-19. A Associação Brasileira do Trabalho Temporário, a Acertem, espera um aumento de 20% no volume de contratações em relação ao mesmo período de 2020. Apesar da crise financeira gerada pela pandemia, os empresários estão otimistas com as contratações para o segundo semestre. E para manter a contratação ativa, o contrato de trabalho temporário pode ser a forma mais segura. Segundo a Acertem, se em 2020 a indústria foi quem puxou as contratações temporárias, neste segundo semestre, o setor de serviços deve se destacar com os segmentos de cuidados pessoais, como o salão de beleza, além da saúde e turismo. Outra área que pode surpreender é o comércio, já que shoppings e o varejo de rua retomaram as suas atividades em período integral. E apesar de serem vagas temporárias, com dedicação e vontade de aprender, aumentam as chances de garantir uma vaga efetiva no final do contrato. A Receita Federal paga hoje as restituições no quarto lote do Imposto de Renda 2021, relativo ao ano passado, e também tem as restituições residuais de anos anteriores. Mais de 3.800.000 pessoas vão receber os recursos. A consulta do extrato já está disponível no site da Receita, onde também é possível checar se existem pendências e se você caiu na chamada malha fina. O pagamento da restituição só vai ser feito para declarações que não apresentarem irregularidades. A inflação do aluguel desacelerou em agosto, mas acumula alta em 12 meses. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas. O Índice Geral de Preços Mercado, que serve de parâmetro para o reajuste de contratos de locação residencial, ficou em 0,66% em agosto. Em julho, o IGPM avançou mais, 0,78%. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, com o resultado, o indicador passou a acumular alta de 16,75% no ano e de 31,12% em 12 meses. Desde o ano passado, o índice tem subido bem acima da inflação oficial do país, medida pelo IPCA. A alta no preço da energia é a principal responsável por esses resultados. Dados do IBGE mostraram que a pressão de energia elétrica também levou a prévia da inflação oficial do Brasil a disparar para o nível mais alto para o mês de agosto em quase 2 décadas. Os principais responsáveis pela desaceleração do IGPM neste mês de agosto foram o minério de ferro, os bovinos e o leite in natura. Um manifesto da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo provocou polêmica no mercado financeiro. 2 bancos públicos teriam ameaçado deixar a Federação Brasileira de Bancos após a Febraban assinar o documento. O manifesto intitulado A Praça é dos Três Poderes seria publicado essa semana, provavelmente nesta terça-feira, dia 31, mas após a polêmica que envolveu 2 bancos públicos e a Febraban, Federação Brasileira de Bancos, a publicação deve ser adiada ou até mesmo cancelada. Informações dos bastidores econômicos dão conta que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal anunciaram que deixariam a federação por discordar do manifesto em questão. Uma versão do documento, divulgada pelo site Poder 360, faz defesa da harmonia entre os poderes, diz que o Legislativo, Executivo e Judiciário devem respeitar os limites de atuação, pois nenhum é mais importante que o outro. O manifesto considera ainda que os signatários do documento veem com grande preocupação a escalada de tensões e hostilidade entre as autoridades públicas. O momento exige de todos serenidade, diálogo, pacificação política, estabilidade institucional e, sobretudo, foco em ações e medidas urgentes e necessárias para que o Brasil supere a pandemia, volte a crescer, a gerar empregos e, assim, possa reduzir as carências sociais que atingem amplos segmentos da população. A Febraban foi colocada como pivô dessa crise.
Após o encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na residência oficial, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que teve informação que o manifesto elaborado pela Fiesp teria sido alterado por alguém dentro da Febraban, que elevou o tom da crítica ao governo federal. A Febraban negou, disse que não editou nenhum documento e que apenas assinou o manifesto elaborado pela Fiesp. A nota de esclarecimento divulgada pela Febraban diz que a federação não participou da elaboração de textos com ataques ao governo ou oposição à atual política econômica. Confirma que o manifesto pedia serenidade, harmonia e colaboração entre os poderes da República e alertava para os efeitos do clima institucional nas expectativas dos agentes econômicos. Em entrevista ao jornal O Globo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que conversou com o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, e foi acertado que o manifesto será publicado apenas após as comemorações do 7 de setembro. A Fiesp, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil informaram que não vão se manifestar sobre o assunto. A Caixa Econômica Federal paga hoje a 5ª parcela do auxílio emergencial para nascidos em dezembro que não fazem parte do Bolsa Família. O dinheiro já está disponível para movimentação pelo aplicativo Caixa Tem, mas o saque para esse grupo só vai ser liberado no dia 20 de setembro. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e suspendeu a decisão que determinava a interrupção do edital para a escolha de um projeto de arquitetura para a construção do Museu da Bíblia em Brasília, ou seja, o edital está valendo. Dias antes dessa decisão, o juiz Carlos Maroja, da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, havia determinado a suspensão do edital por entender que não houve consulta pública para a construção do monumento. Inicialmente, o procedimento para a construção foi paralisado por ordem da 7ª Vara da Fazenda Pública do DF. Ao analisar o caso em abril, o ministro Humberto Martins afirmou que essa decisão desconsiderou a presunção de legalidade dos atos do governo do Distrito Federal e suspendeu a decisão judicial de primeira instância, liberando o prosseguimento dos trâmites. 4 meses após a decisão do STJ, a Vara de Meio Ambiente do DF, em liminar, paralisou novamente o processo, atendendo a uma ação popular. Em seguida, o GDF entrou no STJ com um pedido de extensão dos efeitos da decisão de abril para permitir a retomada do processo para a construção do museu, alegando que a decisão da Vara da Fazenda e de Meio Ambiente tem idêntico objeto. Humberto Martins estendeu o entendimento a esse outro caso por entender que são similares. Para ele, o governo do Distrito Federal tem razão ao argumentar que há identidade entre as duas situações, que sustentou que a discussão é centrada no procedimento de realização de audiência pública para debater aspectos da obra, e as decisões que paralisaram o andamento do processo foram proferidas em virtude desse questionamento. O ministro frisou que o requisito legal de identidade de objeto, necessário para justificar a extensão dos efeitos da decisão, foi devidamente comprovado pelo governo distrital. A suspensão do edital para a escolha do projeto arquitetônico do museu foi oficializada no Diário Oficial do DF por conta da decisão da Justiça local. A Polícia Federal vai assumir as investigações do ataque a agências bancárias em Araçatuba, no interior de São Paulo. Cerca de 20 criminosos fortemente armados fizeram reféns ontem de madrugada e instalaram explosivos pela cidade. 3 pessoas morreram, um suspeito e 2 moradores. 2 pessoas foram presas. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente informou que a gasolina com chumbo não é mais usada em nenhum país do mundo. Estudos científicos apontaram o combustível como causa de mortes, poluição do ar e contaminação dos solos. Boa notícia para o planeta. De acordo com o órgão, isso vai permitir salvar 1.200.000 vidas a cada ano e economizar mais de 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. O combustível com chumbo ilustra bem certos erros que a humanidade vem cometendo em todos os níveis de nossas sociedades. O tipo de erro que nos levou à tríplice crise planetária, a crise das mudanças climáticas, de biodiversidade e da poluição. A Argélia foi o último país a esgotar reservas de gasolina com chumbo, quase um século depois que as autoridades de saúde começaram a alertar sobre efeitos tóxicos.
Há apenas 20 anos, a gasolina com chumbo estava presente em mais de 100 nações. Estudos científicos apontaram o combustível como causa de mortes prematuras, além de efeitos prejudiciais à saúde, poluição do ar e contaminação dos solos. Depois de provocar estragos e causar pelo menos uma morte no estado americano de Louisiana, o furacão Aida regrediu para tempestade tropical, de acordo com o Centro Nacional de Furacões no Mississippi. Por lá, o fenômeno tem ventos de até 90 km por hora, causando menos danos do que no estado vizinho. Mesmo assim, a tempestade continuará desencadeando fortes chuvas que podem causar risco de morte. Hoje tem previsão de chuva em grande parte do nordeste do país. Em Aracaju, a temperatura mínima prevista é de 23 graus e máxima de 27. Em Curitiba, o sol aparece hoje entre nuvens e as temperaturas vão ser mais baixas, mínima de 12 e máxima de 19 só. Em Uberlândia, o dia amanheceu frio com mínima de 15 graus, mas a tendência é esquentar, deve chegar a 29 graus durante o dia. Em Rio Branco, no Acre, os termômetros podem marcar até 36 graus. E em Olinda, Pernambuco, mínima de 23 e máxima de 27. Depois do intervalo, a gente atualiza os dados da Covid e da vacinação no Brasil e você vai ver também que as tropas americanas já saíram do Afeganistão. Até já! Estamos de volta às 8h46 no horário de Brasília. O país contabilizou em um dia o menor número de mortes por Covid desde novembro, segundo o Ministério da Saúde. O total de vítimas da pandemia se aproxima de 580 mil. Mais 266 mortes por Covid-19 foram confirmadas em 24 horas no Brasil. Com isso, o total chegou a 579.574 brasileiros que perderam a vida para a doença. Também foram registrados 10.466 novos casos de coronavírus. São mais de 20.755.000 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. A média de mortes pelo coronavírus em 7 dias caiu mais um pouco e está em 675 óbitos. Esse é o menor número registrado desde 30 de dezembro de 2020, quando o indicador apontava 665 mortes diárias. E a curva de casos também segue em queda, com 24.041 confirmações por dia. O menor registro desde novembro, quando chegou a 22.621 casos. E analisando a evolução da pandemia por regiões, 3 unidades da federação registram alta nas mortes: Distrito Federal, Rio de Janeiro e Sergipe. Já em estabilidade estão 6 estados. Em queda estão 18 estados: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins. Vamos atualizar agora os números de vacinados em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, o número de brasileiros que tomaram a primeira dose já passou de 130 milhões e 131 mil pessoas. Isso dá 61,9% da população. Mais de 61 milhões e 384 mil pessoas tomaram a segunda dose ou então a dose única, o que representa 29,2% dos brasileiros. Entre os estados que mais vacinaram, imunização completa, estão Mato Grosso do Sul com 44,7% e São Paulo com 37,1%. Amapá e Roraima são os estados com a menor porcentagem de vacinados. Os 2 estados estão com 15,6% de imunizados. A Organização Mundial da Saúde expressou preocupação sobre a possibilidade de que a Covid-19 cause mais de 230 mil mortes na Europa em 3 meses por causa da recente estagnação na taxa de vacinação no continente. A Europa pode ter mais de 200 mil mortes adicionais por coronavírus de agora até dezembro. A afirmação foi feita nesta segunda-feira pelo diretor regional da Organização Mundial de Saúde para o Velho Continente, que até agora registra mais de 1.300.000 vítimas. Several countries
are starting to observe. Vários países estão começando a ver uma carga maior nos hospitais e mais mortes. Na semana passada, o número de mortes na região aumentou 11%, com uma projeção confiável de 236 mil mortes na Europa entre agora e 1º de dezembro. 236,000 deaths in Europe by December 1st. O responsável disse que nas últimas 6 semanas a taxa de vacinação caiu 14% devido à falta de acesso às vacinas em alguns países e à falta de aceitação aos imunizantes em outros. Por isso, pediu o aumento da capacidade de produção e o compartilhamento das doses. Segundo dados da OMS, em 8 meses, cerca de 850 milhões de doses foram administradas na região, que se estende até a Ásia Central, permitindo que cerca de metade da população seja totalmente vacinada. A agência também alertou que, apesar de 3/4 dos profissionais de saúde na Europa como um todo serem vacinados, em alguns países da região são apenas 10%. O Pentágono divulgou ontem que encerrou a retirada total das tropas militares americanas, de cidadãos americanos, afegãos e de outras nacionalidades lá do Afeganistão. O momento marca o fim da guerra mais longa da história dos Estados Unidos. E o Afeganistão agora segue sob o comando do Talibã. O último soldado americano deixou o Afeganistão nesta segunda-feira. O anúncio foi feito pelo general Kenneth Mackenzie em uma entrevista à imprensa. Muito boa tarde, eu estou aqui para comunicar a conclusão de retirada do Afeganistão e o fim da missão militar para evacuar cidadãos americanos, cidadãos de países terceiros e afegãos vulneráveis. O último C-17 decolou do aeroporto internacional Hamid Karzai em 30 de agosto desta tarde, às 3h29, hora da costa leste, e a última aeronave tripulada está agora cruzando o espaço aéreo acima do Afeganistão. A retirada das tropas deixa o país nas mãos dos talibãs e põe fim à guerra mais longa da história dos Estados Unidos. Após o comunicado da saída dos militares, tiros foram ouvidos na capital afegã. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que provavelmente não haverá presença diplomática no Afeganistão depois de 31 de agosto, depois de hoje, mas disse também que há um plano para retirar os americanos após essa data, caso alguém tenha ficado para trás. Afegãos denunciam que vários civis, membros de uma mesma família, morreram em um ataque aéreo dos Estados Unidos em Cabul. As autoridades americanas estão investigando o caso. Afegãos denunciam que vários civis, membros de uma mesma família, morreram em um ataque aéreo dos Estados Unidos em Cabul. As autoridades americanas estão investigando o caso. Nesta segunda-feira, testemunhas confirmaram que houve mortes, inclusive de crianças. De repente ouvimos um barulho alto. Quando foi atingido, pedaços de quem estava no carro se espalharam por toda a área. Fora do carro, Nasser estava sentado aqui, Kakas Amarai estava do outro lado e Zamir do outro lado. O garoto Faisal tinha acabado de sair de casa e foi atingido por estilhaços. Quando chegamos, o carro estava pegando fogo e não encontramos nenhuma parte dos que estavam dentro dele, exceto o pé de uma criança de 12 anos. Minha filha de 2 anos e meio foi morta. 3 filhos do meu irmão também, 2 meninos e uma menina. Os 3 filhos do meu irmão mais velho, que acabava de voltar do trabalho, também foram mortos. Uma sobrinha também estava perto do carro. Um convidado nosso também estava aqui e foi morto no acidente, elevando o número de mortos para 10. Os Estados Unidos ainda não confirmaram as mortes, mas a imprensa local também diz que houve vítimas. O ataque aéreo dos Estados Unidos foi feito depois que um homem-bomba do grupo Estado Islâmico provocou uma explosão na semana passada que deixou dezenas de mortos perto do aeroporto de Cabul. A China informou que vai limitar o acesso de menores de 18 anos a videogames online a 3 horas por semana. A medida tem o objetivo de combater a dependência entre os jovens de plataformas descritas por um jornal do governo como um ópio mental. O anúncio foi feito pelo órgão regulador do setor audiovisual, de publicação e de radiodifusão.
Com a decisão, menores de 18 anos não vão poder jogar pela internet mais de 1 hora por dia e apenas às sextas, sábados e domingos, no total de 3 horas. As normas já proibiam os menores de jogar online entre as 10 da noite e as 8 da manhã. Agora, o horário para jogos fica reservado entre 8 e 9 da noite. Apenas durante as férias escolares, os mais jovens vão poder jogar 1 hora todos os dias. Um documento de identidade também vai ser exigido para que os jogadores possam se conectar. Em agosto, um influente jornal do governo afirmou que os videogames se transformaram em um ópio mental. Na China, um país de quase 1,5 bilhão de habitantes, os videogames geraram cerca de 20 bilhões de dólares em volume de negócios apenas no primeiro semestre de 2021. O Brasil se tornou o 22º país a superar a barreira das 100 medalhas de ouro em Jogos Paralímpicos. A 100ª medalha veio ontem com o Yeltsin Jaques, que ganhou o título dos 1.500 metros no atletismo, a segunda conquista dele em Tóquio. Vamos ver como é que está o quadro de medalhas das Paralimpíadas do Japão. A China lidera o ranking, lidera com folga, tem 59 medalhas de ouro, 37 de prata, 32 de bronze. A Grã-Bretanha tem a segunda posição com 29 medalhas de ouro. Em terceiro está o Comitê da Rússia com 25 medalhas de ouro e os Estados Unidos na quarta posição com 22 ouros. O Brasil é o sexto colocado com 14 medalhas de ouro, 11 de prata e 16 de bronze, 41 medalhas no total. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Daqui a pouco, 10 da manhã no horário de Brasília, tem outras informações. Tchau, bom dia.